Deixa eu aproveitar agora, eu quero receber, tudo bem? Tudo Doutora bem, Maíra, seja seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela presença, Eu que viu? agradeço o convite. Fique à vontade, Obrigada. casa é nossa. Obrigada. Gente, é inegável que as mulheres vêm ganhando aí cada vez mais espaço, né? Em tantos setores da nossa sociedade. E aí a gente queria fazer hoje uma reflexão muito importante com a doutora Maíra. Pensando na questão numérica, as mulheres são a maioria no nosso país. A gente tem ganhado cada vez mais espaço, sim, mas ainda estamos muito abaixo se nós compararmos com os homens. E eu acho que essa reflexão é importante hoje no nosso programa. Quero até começar falando com a doutora Maíra, mais uma vez, obrigada, viu, doutora Maíra? Caridone Requia Baiode? Baiode, acertei a pronúncia? Acertou. Prazer tê-la aqui conosco. Ela é advogada, gente, especializada em Direito Público Eleitoral, presidente da Comissão da Mulher Advogada, membra integrante do movimento Mais Mulheres no Direito e membra integrante da Rede Feminista de Juristas. Doutora, vamos falar um pouquinho por que essa representatividade feminina é tão importante e se faz cada vez mais importante? Na realidade, assim, como você disse, né, nós somos maioria em diversos setores e já numericamente na população, só que aí a gente ainda é muito subrepresentada, né? O que acontece? As mulheres, elas chegam a alguns patamares, mas quando a gente aumenta essa esfera de poder, essa tomada de decisão, poucas mulheres conseguem chegar até lá. Né? A gente fala que é um machismo, inclusive, estrutural. Como que pode, a gente no judiciário, por exemplo, na OAB, nós somos 54% da ordem e, de repente, temos uma presidente mulher em todo o Brasil, em 27... em toda a história eleitoral. Então, a gente precisa começar a fazer esse debate, né? Por que as mulheres não conseguem alcançar as suas esferas de poder, as demandas realmente que decidem o futuro do país, decidem o futuro das categorias e não só o que ela faz dentro de casa, né? Então, eu acho que a gente precisa chamar essa discussão para a gente ver se consegue avançar de alguma forma. Nós temos algumas telas com números, eu queria muito compartilhar com o pessoal de casa. A gente vai mostrar as telas em sequência, olhem só, gente, e prestem atenção nesses números, né, e nessas porcentagens. A parcela ali, né, de prefeitas eleitas diminuiu em 2016 frente a 2012, foi aí de 11,84%. A gente vê ali a comparação, né, homens e mulheres, a rosinha, a porcentagem feminina e disparado o homem. É gritante a diferença, muita diferença, né? Temos uma segunda tela, a gente vai mostrar também para vocês, mas essa já chama bastante atenção. Aqui a gente tem a taxa de emprego da mulher, é de 11,7%, enquanto a do homem é de 9,6%. Então, a gente tem ali na população, força de trabalho, entre os desempregados, aí a mulher ultrapassa um pouquinho, né? E ali a gente vê nos cargos de direção e gerência, que é a última porcentagem ali do gráfico, os homens, a maioria. De 37 para 63, também uma diferença significativa. Mais uma tela, olhem só. No Supremo, só há 2 mulheres entre os 11 ministros. No STF, são 6 mulheres para cada 27 homens. Então, mais uma vez, essa disparidade. Mais uma vez, a gente vê ali a porcentagem da mulher embaixo, pequenininha. E essa diferença é gritante. Acho que vale a reflexão. Que bom a gente ter essa oportunidade, né, de bate-papo. Eu queria fazer uma pontuação com relação à questão dessa diminuição, inclusive, nos cargos do Executivo, né? De 2012 para cá, teve uma mudança na legislação eleitoral. Então, a campanha que antes ela era de 3 meses, ela passou a ser de 45 dias. Com isso, o que aconteceu? Quem se privilegia são aquelas pessoas que já estão no cargo, né? Que já exercem um cargo no executivo ou no legislativo, que tem mais visibilidade, que tem a visibilidade da mídia, os seus eleitores que já os conhecem. E o acesso à mulher na política ele é muito dificultado. Para você ter uma ideia, no Brasil a gente tem uma lei que garante a participação feminina, que era para ser piso, que a gente fala, que era o mínimo de 30% de candidaturas femininas, e isso virou teto. Hoje você não consegue nem os 30%. Você tem que conseguir para puxar para poder ser registrada na Justiça Eleitoral.
a gente tem as candidaturas de mulheres, candidaturas fantasmas, que são aquelas mulheres que dão o nome para a chapa majoritária ali poder ser registrada. Exatamente. E aí, o que adianta a gente ter uma lei que garante esses 30% das mulheres, das candidaturas femininas, quando a gente não tem uma lei que dá o financiamento de campanha igualitário para elas? Então, quer dizer, elas estão lá para disputar a eleição, mas elas não têm o mesmo financiamento de campanha que os homens têm. Elas não têm agora para essa eleição. Elas recebem menos. Recebem menos quando recebem. Não existe nem agora, com uma consulta da ex-ministra Luciana Lossi, atual advogada, fez com a ministra, fez no TSE e caiu na relatoria da ministra Rosa Weber, e entendeu que essa garantia de cota, ela tem que ser, ela tem que também ser entendida para o financiamento de campanha. Isso para esse ano. Até então não havia uma obrigação das mulheres receberem fundo partidário da campanha. O diretório, ele dividia como ele queria. Neste ano também uma importante alteração, as mulheres vão ter espaço na propaganda eleitoral gratuita, porque elas tinham lá os 30%, mas elas não tinham espaço na mídia, elas não tinham dinheiro para fazer a campanha. Quer dizer, como que a gente vai avançar, Tati, se a gente não tem mecanismos de inserção dessas mulheres na política? Por outro lado, você acha também, doutora Maíra, que existe um desinteresse, entre aspas, por parte da mulher? A mulher acaba procurando outros setores, ou opta mais por ficar em casa? Você acha isso ou não? Eu acho que existe, claro, a questão cultural, né? Que a mulher, eu brinco às vezes em alguns locais, que a gente foi ensinada a brincar de casinha, enquanto os homens podiam... Isso é cultural, né? É cultural. Então, enquanto os homens podiam brincar, os meninos, né? De serem engenheiros, médicos, astronautas, e as meninas ganhavam lá o seu ferrinho e suas bonequinhas, que é legal, é bacana, eu acho que faz parte também da criação. Então, acho que tem a questão cultural em si. Mas o ambiente partidário é muito hostil para as mulheres. Então, talvez haja uma resistência à entrada delas. Não que elas optem por não entrar na disputa eleitoral. Mas que elas tentam entrar, encontram dificuldade. Exatamente. E em algum momento acabam desistindo. Exatamente. E isso eu acho que reflete nos outros setores também, né? Nós vemos mulheres que ganham menos, nos mesmos cargos. Isso é uma realidade, né? Pensando em mercado de trabalho geral, né? Pensando em diversos tipos de áreas. Sim, sim. Se a gente for comparar, na maioria das áreas a mulher ganha menos e na maioria dos casos é muito menos. É muito menos. Por que, doutora, você acha que... Né? É o machismo. Hoje... assim, é tão absurdo, né? A gente assim. E tanta coisa evoluiu, a gente vê essa questão da medicina, né? A tecnologia. Mas quando a gente tem essa comparação em relação ao mercado de trabalho. Mas é a questão estrutural. É a questão cultural, o machismo estrutural que é posto. Então, a mulher às vezes tem que se afastar porque tem filho, né? Então, ela ganha menos porque vai faltar. Muitas entrevistas, você tem filho? Porque é a mulher que tem filho. Nunca perguntam para o homem, você tem filho? Né? Porque é sempre a mulher que fica relacionada aos cuidados da casa, a levar as crianças ao médico. E aí, quando ela chega nessas esferas, né, de direção de empresa e tudo mais, e até chão de fábrica mesmo, elas ganham muito menos do que os homens. Por N razões que a gente, assim, só pode achar que, de fato, é uma questão cultural e estrutural. Na sua avaliação, doutora, e qual seria o caminho para mudar isso? A gente, em alguns setores, percebe esse início de mudança, sim, mas ainda está muito longe, né, Eu acho de que igualdade. Tem que ser a conscientização. Eu falo que a gente só vai conseguir chegar nesse ideal quando os homens também entrarem nessa batalha e falar, não, olha, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, na Constituição Federal está escrito, né? Então, a gente precisa respeitar e colocar em prática. Não é só, olha, vamos fazer assim ou vamos fazer assado que fica melhor. Não, a gente tem os mesmos direitos e os mesmos deveres na medida da nossa igualdade, né? Essa semana foi muito curiosa, a gente instruiu um processo e uma mulher, ela era encarregada e ela ganhava menos do que o subordinado dela. E na audiência todos confessaram, não, por que ela ganha menos? Porque ela é mulher. Peraí, doutora, a mulher tinha um cargo... Sim. E aí outros funcionários obedeciam a ela, sim, eram subordinados a ela. E eles ganhavam mais que ela. E esses funcionários... Financeiramente... Homens, sim, ganhavam mais... Mais que ela. Mas na empresa o cargo dela era superior. Ela foi dispensada, nós alegamos uma discriminação, né, de gênero, e ela ganhava menos. E esse processo já foi julgado, saiu a decisão também essa semana. O juiz
pediu a expedição de ofício para o Ministério Público do Trabalho, condenou a empresa em 1 ano de palestras, né, para promover igualdade de gênero. Quer dizer, nós estamos em 2018 e uma grande empresa ainda faz isso. Então, ela ganhou a causa, doutora? Ganhamos. Que bom. Que bom. Vou continuar a conversa com a doutora Maíra hoje no nosso programa, mas eu quero muito saber a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Você acha que hoje a mulher realmente ganhou mais espaço? Não. Você acha que o problema é o quê? É o preconceito? É o machismo? Ou às vezes mesmo a falta de interesse da mulher? Ou ela opta por outras áreas que não, né, essas áreas de liderança? Participa! Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. No próximo bloco a gente continua o nosso bate-papo, nossa reflexão e ainda hoje tem outras dicas de artesanato. Continue conosco.